Olha, e se fosse possível fazer em 12 semanas o que a maioria das pessoas leva, sei lá, 12 meses para conseguir? Parece loucura, né? Mas essa é a promessa central do livro O Ano de 12 Semanas. E a ideia aqui não é sobre se matar de trabalhar, não. É sobre repensar totalmente a nossa relação com o tempo, sabe? Para de uma vez por todas dar um basta na procrastinação. Ah, essa história todo mundo conhece, né? Chega janeiro, aquela energia toda, a gente faz aquela lista de resoluções, tudo pronto para mudar de vida. Mas aí, passam umas semaninhas e cadê aquela empolgação? A academia esvazia, os projetos vão para a gaveta. Fica a pergunta: por que esse ciclo de gás total e depois frustração se repete tanto, ano após ano? Então, vamos tentar entender isso. A resposta, olha, talvez não seja o que a gente imagina. Não é sobre falta de vontade ou, sabe, falta de boas intenções. A raiz do problema é bem mais sutil. Está escondida no jeito como a gente planeja a vida. Sabe como é? Muitas vezes a gente cai naquela armadilha de achar que precisa de mais uma coisa. Mais um livro, mais um curso, a estratégia perfeita. Mas a grande verdade é que conhecimento parado não serve para nada. Ele só ganha vida de verdade quando vira ação, quando a gente faz alguma coisa com ele. E aqui, olha, está o ponto central de tudo. O que separa o sucesso do fracasso não é ter ou não ter ideias boas. O problema é a dificuldade de executar o plano de forma consistente. Essa é a grande diferença. Uma coisa é saber o que tem que ser feito, outra, completamente diferente, é ir lá e fazer. Pensa, por exemplo, na indústria do bem-estar e de dietas. A informação básica sobre como ser mais saudável está aí, de graça, para todo mundo. Comer melhor, se exercitar, não tem segredo nenhum nisso. E mesmo assim, é uma indústria que fatura bilhões vendendo soluções. O que isso prova? Que o problema nunca foi saber o que fazer, mas sim a dificuldade de transformar isso num hábito, de fazer todo dia. E o grande vilão por trás dessa falta de execução tem nome, viu? É o tal do pensamento anualizado. Sabe aquela vozinha que fala lá em janeiro? Relaxa, tem o ano inteiro pela frente. Pois é. Essa falsa sensação de que o tempo é infinito é um veneno. É ela que permite a gente adiar tudo, relaxar, até que, de repente, chega dezembro com aquele desespero, aquela urgência de correr atrás do prejuízo. Ok, então como é que a gente quebra essa mentalidade? A solução é bem radical, na verdade. É uma espécie de reengenharia da nossa percepção do tempo. É sobre criar um novo calendário para uma nova realidade, uma nova forma de agir. E o número mágico que muda o jogo todo é esse aqui: 12. Isso mesmo, 12 semanas passa a ser o seu novo ano. A ideia é que cada bloco de 12 semanas é um ciclo completo, com planejamento, execução e até celebração no final. Ou seja, não existe mais aquela coisa de o final do ano. Agora, o final do ano acontece 4 vezes, o que mantém aquele senso de urgência, sabe? Sempre lá em cima. E olha, essa ideia não foi tirada do nada, não. Ela é baseada num conceito do esporte de alta performance chamado periodização. Funciona assim: em vez de tentar melhorar tudo de uma vez, os atletas de elite focam intensamente numa única habilidade por um período curto para atingir o pico de performance naquilo. O ano de 12 semanas basicamente pega essa mentalidade de atleta e aplica nos nossos objetivos, tanto pessoais quanto profissionais. O resultado disso é simplesmente genial. Essa estrutura, ela meio que injeta aquela energia de fim de ano em cada trimestre. Como o prazo está sempre logo ali na esquina, fica muito mais fácil falar não para as distrações e focar só naquilo que realmente importa, que gera resultado. A clareza vira uma consequência natural da urgência. Tudo bem, a ideia é fascinante. Mas como é que isso funciona na prática? Para esse sistema todo não desmoronar, ele precisa se apoiar em 3 pilares que são fundamentais para dar sustentação para tudo. Vamos a eles. Primeiro, uma visão que seja forte, que inspire, que seja o combustível emocional da coisa. Segundo, um plano estratégico para transformar essa visão em ações claras, bem táticas. E terceiro, medição constante, para a gente saber exatamente onde está e para onde precisa ir. Essa frase resume perfeitamente a relação entre os 2 primeiros pilares, né? A visão é o nosso porquê, é a força que puxa a gente para frente. Só que sem um plano, sem um como, ela vira só uma fantasia, um sonho distante. O plano é um mapa que transforma essa visão em algo possível, um passinho de cada vez. Já o terceiro pilar, a medição, é como se fosse o nosso painel de controle.
Ele cria um ciclo de feedback, sabe? A gente mede as ações, analisa os resultados e, se precisar, ajusta o curso. Sem medir, é como voar às cegas. Com a mediação, a gente ganha o poder de corrigir a rota toda semana, o que garante que o destino final vai ser alcançado. E um detalhe importante, a meta aqui não é ser perfeito, não é fazer 100%. O objetivo é alcançar uma taxa de execução de 85% das tarefas que foram planejadas para a semana. Se a gente consegue atingir essa marca de forma consistente, o sucesso dos objetivos é praticamente garantido. A palavra-chave é progresso e não perfeição. Bom, e para fechar, tem uma coisa: nenhuma ferramenta, nenhum sistema funciona sem a mentalidade certa. A peça final desse quebra-cabeça é uma escolha, uma decisão interna, a de colocar o compromisso acima do conforto de cada momento. E aqui existe uma diferença gigantesca entre ter só interesse e ter compromisso. Quem está só interessado faz o que é conveniente, o que é fácil. Agora, quem está comprometido faz o que é necessário. Ponto. Não importa o humor, o cansaço, a dificuldade, o compromisso não aceita desculpa. E é claro que esse compromisso é testado. O teste de fogo acontece no que o livro chama de Vale do Desespero. Sabe aquele momento em qualquer projeto em que a empolgação do começo vai embora e os problemas parecem gigantes? É aí. É nesse ponto que a maioria das pessoas desiste. E a única força que consegue tirar a gente desse buraco é aquela conexão emocional com a nossa visão. É ela que lembra a gente do porquê de tudo aquilo. E no fundo, é disso que se trata, né? Excelência não é um grande ato heróico, uma coisa que acontece de uma vez. Ela é o resultado de milhares de pequenas decisões diárias. É a escolha de fazer a tarefa chata em vez da fácil, de levantar da cama quando a vontade é ficar, de fazer mais uma ligação. A grandeza é construída nesses pequenos momentos de escolha. Então, para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. O que aconteceria se o próximo fim de ano não fosse em dezembro, mas daqui a apenas 12 semanas? Que projeto que está na gaveta finalmente sairia do papel? Que meta seria, enfim, alcançada? Talvez essa simples mudança de perspectiva seja a faísca que estava faltando.